Agora eu quero avançar um pouquinho aqui no nosso debate sobre eleições e trazer também o movimento das campanhas. O que essas campanhas estão pensando em âmbito nacional. E aí eu quero começar falando de Flávio Bolsonaro. Beatriz Manfredini. A gente tem um termo no jornalismo que a gente chama de repórter carrapato, que é quando a pessoa, durante o período eleitoral, gruda ali naquele candidato, naquela campanha e simplesmente vira a sombra. A gente chama de sombra. Sombra é bom também. Acho melhor que é carrapato, né, Bia? Melhor. Bem-vinda, minha amiga. Boa Obrigada, noite. Que bom recebê-la por aqui. Então, ao garantir ali a sombra de Flávio Bolsonaro nesses movimentos todos, Beatriz Manfredini, o que você tem percebido de estratégia de campanha? A agenda pública, no corpo a corpo, no tete-a-tete, ainda não começou a se intensificar no caso de Flávio Bolsonaro? Mais ou menos, Evandro. Sombra, agarradinho, aquele brinquedo que a gente usava, carrapato, dá pra falar tudo isso, né? É importante a gente falar, então, que essas primeiras agendas, essas primeiras semanas estão sendo muito agendas internas, que a gente quer dizer, agendas fechadas. Então, são reuniões com representantes de sindicatos, por exemplo, de um setor, saúde, segurança. Hoje, a gente acompanhou Flávio Bolsonaro numa agenda fechada, dentro de um mercado, claro, um ambiente público, mas controlado. E por que ambientes controlados? Porque as campanhas estão pensando na propaganda eleitoral gratuita na televisão. A gente acha que não é mais tão importante por conta da internet, mas é sim, tem muito peso, principalmente aquelas inserções rápidas e não a propaganda em si. E as campanhas estão pensando então sobre isso, em deixar o corpo a corpo, realmente sair, caminhada, enxergar ali a população, fazer o olho no olho, para depois dessa época de propaganda eleitoral, justamente porque eles acham que isso vai trazer mais calor o candidato, no caso o Flávio Bolsonaro, para mais próximo do eleitorado e acham que pode fazer diferença na quantidade de gente nas ruas, Evandro. Interessante, Beatriz Manfredini, já volto a falar contigo, mas vamos dar uma olhada com lupa nessa estratégia então de Flávio Bolsonaro, André Marcília, de primeiro jogar a cara na TV, na campanha eleitoral, e a partir da movimentação que acontecer ali, esperar mais gente na rua. É uma boa no teu ponto de vista? Pois é, as ruas não são mais o principal, né, numa eleição. As ruas viraram as redes sociais um pouco? As ruas viraram, as redes sociais, aquele chavão, as redes sociais são a nova praça pública, só que são praças que eles já vêm trabalhando há um tempo. Então a campanha, quando a gente fala assim, não iniciou ainda, mas eles vêm há muito tempo já trabalhando nas redes sociais, falando nas redes sociais, postando, mostrando ligações com esse ou com aquele, e vamos também nos recordar, estava se dizendo anteriormente que a esquerda não lida bem com o tema da segurança pública. Outro tema que a esquerda não lida bem é com as redes sociais. Nas redes sociais, elas são praticamente monopolizadas pela direita, né? Esse discurso dentro das redes sociais pela direita é muito forte, muito potente. A mobilização é orgânica, diferente do que a esquerda faz. Então, isso já dá uma atração natural para o Flávio Bolsonaro. As redes sociais já vêm sendo trabalhadas por ele. Mas tem esse ponto também. A gente está às vésperas de debate, às vésperas de começar o horário de TV e rádio, e tudo isso tem tomado tempo também desses candidatos, especificamente do Flávio Bolsonaro, também o fato de se estar lidando ainda com a instabilidade do Centrão. Até há pouco tempo se falava, o Centrão vai apoiar, não vai apoiar, e é relevante o apoio do Centrão, não apenas por conta do tempo de TV, mas também em razão dos palanques estaduais. O Centrão é responsável hoje por dar a possibilidade de que os palanques estaduais em diversas regiões sejam conquistados. E o Flávio Bolsonaro, até mesmo a definição do vice foi recente. O vice dele sendo o Gaspar e dando a possibilidade de que ele tenha mais visibilidade também no Nordeste, isso traz essa questão para essa equação. Então, creio que as ruas, ou os palanques, ou aqueles comícios, aquela campanha de antigamente, vai ficar para o fim ou meio das campanhas, e isso é praticamente natural. Legal. Propaganda eleitoral gratuita, Wilsinho Pedroso. A Beatriz Manfredini traz. Flávio quer esperar propaganda eleitoral gratuita para movimentar o povo que depois, movimentado, segue para a rua atrás dele. Funciona isso ainda, Wilsinho Pedroso? Primeiro, quem sou eu para discordar da Bia, né? Wilsinho Pedroso, você é da época do início das campanhas eleitorais gratuitas, meu amigo? Do início? Das campanhas eleitorais gratuitas. Eu sou da época. Da propaganda eleitoral gratuita. Eu, moleque, eu colocava lambi-lambi nas paredes, você quer saber? Eu fazia cola com balde. Eu fui líder estudantil. Então você acompanhou todo o movimento até aqui. E todo o movimento. Vale a pena ainda apostar nessa estratégia, Wilson? Eu acho que modelar a estratégia. Eu acho que a Bia foi feliz na questão do horário eleitoral.
o Flávio Bolsonaro vai focar nos pequenos comerciais. Por quê? Porque é algo muito parecido com as redes sociais, né? Muito parecido com a história do Instagram, muito parecido com aqueles reels que você usa os 3 segundos para chamar atenção e depois você dá a sua mensagem. Por quê? As pessoas estão cada vez mais atentas em outras atividades e muitas vezes não tem a paciência de ver um horário de 30 minutos, 20 minutos. Prefere ver aqueles 15 segundos da TV, onde ele está muitas vezes no celular, ele escuta o candidato, ele levanta a cabeça, ele vê aqueles 15 segundos e volta a usar. E vale ressaltar também que, pelo menos nas eleições presidenciais, onde 70% das pessoas, em algumas pesquisas, dizem que já tem o seu nome consolidado, o programa eleitoral vai ser o quê? Uma confirmação do voto. Exatamente. E não uma movimentação eleitoral, e sim uma confirmação do voto. Interessante, Wilson Pedroso. Neste ano, a propaganda eleitoral, no caso dos presidenciáveis, será ali de 12 minutos. Flávio Bolsonaro terá acesso a pouco mais de 4 minutos nessas inserções, nos grandes blocos. E o candidato Lula, 5h30. Então, Flávio Bolsonaro, Ellen vem com 4h20, Lula com 1 minuto e 10 a mais, 5h30. E como é que você avalia a maneira como a propaganda eleitoral gratuita ainda pode mobilizar uma campanha eleitoral na rua? Não vamos desprezar rádio e televisão, tá? A televisão ela ainda é muito importante, sobretudo no Sudeste e sobretudo para as mulheres do Brasil. O eleitorado mais jovem, aí é outra história. Esse eleitorado ali dos 16 até uns 24 anos, basta lembrar que Renan Santos tem cerca de 10% de intenção de votos nesse eleitorado. Ou seja, que não está no horário de TV, não vai estar no horário de TV. Renan Santos e Zema não terão horário de TV. E esse eleitorado se alimenta, se informa muito por redes sociais. Mas a TV ainda é importante. As estratégias das campanhas, não é à toa que as campanhas contratam marqueteiros, publicitários para fazer lá o horário de rádio e TV. Por quê? Porque, como bem falou aqui o Wilson, a TV ela vem consolidar um voto, ou um antivoto, ou antivoto. Ela vem consolidar cortes para as redes. Um voto de rejeição ali. Até porque nós temos hoje os 2 que lideram a corrida com rejeições acima de 50%. Ou seja, a gente está falando de 2 grandes rejeições disputando entre si. E é aí que entra a importância da TV, do rádio, do horário eleitoral gratuito. Interessante, Eli. E aí eu quero entender também, dentro da estratégia do Flávio Bolsonaro, Beatriz Manfredini, o quanto ele vai utilizar o nome e a imagem do pai de Jair Bolsonaro para movimentar ou não essa campanha eleitoral. Ele quer colar ou existem 2 vertentes dentro da mesma campanha? Uma de Flávio reforçar mais a ideia de si e uma outra colando mais na imagem do pai. Dá para falar em pizza meio a meio nesse caso, viu, Evandro? É um pouco lá e um pouco cá. A ideia, então, era, principalmente inicialmente, antes de trocas de marqueteiros, fazer aquele Bolsonaro mais suave, moderado, Bolsonaro light, como ele mesmo colocava desde que se apresentou. Isso foi utilizado. Então, ele fez e ainda está fazendo diversos acenos nesse sentido. Por exemplo, disse já várias vezes que acha que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, errou com a imprensa e que ele quer fazer diferente, fala isso sobre outros setores, falou isso sobre vacina, por exemplo, mas ao mesmo tempo tem uma mudança nos últimos tempos, principalmente depois da troca de marqueteiro para Duda Lima, em que eles estão usando momentos simbólicos ali da história do ex-presidente Jair Bolsonaro para colocar Flávio. Então a gente teve nessa última semana, a gente até falou isso aqui, ele fez uma tentativa ali de Juiz de Fora, onde o pai dele levou aquela facada para tirar aquela foto, começou a campanha em Copacabana, em que o pai dele arrastava multidões também para tirar uma foto similar, então tem remontado a ideia e estética ali do pai dele, falado bastante nesse sentido. Em alguns momentos, ele escolhe onde endurece o discurso. Então, contra a segurança pública, por exemplo, ele faz isso em alguns momentos específicos. Então, essa tentativa agora é uma mescla. Interessante a gente observar o slogan de Flávio, que tem o Flávio mesmo com o Bolsonaro embaixo menorzinho, então uma tentativa de colocar ele como uma pessoa diferente, de pôr a personalidade mesmo nele nisso, mas sem perder o voto bolsonarista, que na opinião da campanha foi o voto que consolidou Flávio. Eles veem assim, Flávio está consolidado como candidato da direita. Exato. Eles acham que nada muda, Evandro, esse cenário. O entendimento da campanha
é que eles podem permanecer como está, principalmente agora que os trackings colaram, ele e Lula estão mais pertinho, mais empatados, e que eles podem quase jogar parados, esperar o segundo turno, porque o entendimento é que nenhum outro candidato da direita alcança Flávio por conta dessas duas coisas. Ele pegou o bolsonarismo e vai tentar ganhar, principalmente no segundo turno, unindo outros candidatos da direita e esse Bolsonaro light, moderado, que tenta capturar os indecisos. Interessante, Bia. Roberto Mota, essa estratégia de Flávio grandão lá, Bolsonaro embaixo, ou, no seu ponto de vista, o sentimento das pessoas é o oposto. Bolsonaro, gigantesco, referente ao pai, e o Flávio como esse representante. Bolsonaro é a marca, e poucas coisas são tão importantes em uma campanha política quanto a marca. Flávio não é Jair, e todo mundo sabe disso. Flávio tem que trilhar o caminho dele, e depois de um começo de campanha que foi meio atribulado, parece que Flávio está encontrando esse caminho, com um discurso coerente em várias áreas, como segurança pública e como economia. O plano de governo que Flávio apresentou é o mais sensato e coerente de todas as campanhas. Então, Flávio, aos poucos, tem que encontrar o caminho dele, sem dúvida nenhuma, se beneficiando da marca Bolsonaro, se beneficiando da imagem do pai e tendo um modelo para seguir. Isso deixa absolutamente claro para os eleitores qual é a escolha que eles farão quando votarem em Flávio Bolsonaro. É mais do que se pode dizer sobre alguns dos outros candidatos. Interessante, Roberto Mota. Inclusive, Flávio Bolsonaro teve uma agenda em Minas Gerais e participou ali ao lado de figuras interessantes também da direita. Vamos acompanhar agora. Começamos a campanha aqui em Minas com o pé direito. É uma honra muito grande para a gente, para esse time que está aqui, poder começar a campanha fazendo o que a gente mais gosta, que é estar na rua, no meio do povo, o que a nossa concorrência não pode fazer, porque o Brasil está abandonado, o Brasil está largado e o povo quer mudança. E a mudança vai começar aqui por Minas Gerais, porque quem vence em Minas vence o Brasil. E a gente tem o melhor time aqui em Minas, como nunca antes tivemos na nossa história, para mostrar o melhor projeto, que é o projeto de levar prosperidade aqui para o povo mineiro e para todo o Brasil. E a alternativa são as trevas, são as dívidas e a violência. Ô Marcília, o Flávio Bolsonaro está ali ao lado do seu xará, o Flávio Roscoe, que está concorrendo pelo PL ali à candidatura ao governo de Minas Gerais, mas está também com Nicolas Ferreira, uma figura importante do bolsonarismo lá atrás, que em algum momento se desgrudou ali por conta de alguns discursos que acabaram colidindo e que agora aparece novamente com camiseta, com botão, com tudo. O quanto isso é importante no estado como o de Minas Gerais, que muitas vezes é o estado que define a eleição no Brasil. É conhecido isso, né? Historicamente é um estado que define as eleições. Isso a história mostra. Olha, o Nicolas, essa história de que o Nicolas ele se afastou do Flávio, etc. Eu acredito que isso seja muito mais do entorno dos dois do que realmente deles. O Flávio ele tem buscado composições a todo momento. Ele fez isso com a Michele, apesar das rusgas. Ele está fazendo isso com o Nicolas e apesar também disso ter sido um bafafá, um ruído. É normal. Na política, a única coisa que se espera é que haja debate, é que haja ruído, é que haja tumulto. Faz parte. A política vive de confrontos, vive de interesses, vive de momentos. E é assim em qualquer partido. Então, é natural que, por exemplo, o Nicolas tenha suas próprias ambições. É um moço jovem ainda que não pode competir a certos cargos até mesmo. É natural que haja essas composições e essas composições estão sendo feitas pelo Flávio, não é de agora. Ele tem buscado resolver esses ruídos e esses tumultos naturais da política, mas que, enfim, quando eles passam por cima da aliança ou da necessidade ou da possibilidade de que aquilo possa ser resolvido, a integração ser feita dentro do partido, eu creio que o Flávio tem atuado adequadamente. E ele estar ao lado agora do Nicolas, estar também ao lado da Michele, me mostra que a intenção dele é essa, é de compor. E não tem como fazer política sem composição. Sabe, Cine, muita gente fala assim, mas vai se aliar com esse ou vai se aliar com aquele. Sempre quando você não se alia
Isso aí já é jogo contratado, né? É lógico, quando você não se alia a ninguém é porque a sua candidatura não tem chance. Se a sua candidatura ganha atração, você precisa fazer aliança, e aliança a gente faz justamente com quem não necessariamente tem o mesmo pensamento que você. Aliança com quem você pensa igual não é aliança, já é parceria antiga. Interessante.